Obrigado. Eu vou ficar aqui com o WhatsApp aqui no ponto. Se acontecer de novo, vocês me avisam, porque eu não percebi. Ok. Nós estamos retomando, então, o julgamento do processo do item 96 da pauta. Houve um problema de conexão, justamente com o relator. Então, retomamos a partir da leitura do voto. Com a palavra, conselheiro Elcio. Então, conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que não se deferiu o pedido de ressarcimento de crédito presumido da COFINS, referente à aquisição de leite disciplinado pelo artigo 9º-A da Lei 10.925, pelo fato de que o recorrente pleiteara tal direito em relação a aquisições junto a pessoas jurídicas que exercem atividade de comércio varejista, não relacionada, por conseguinte, à atividade agropecuária e nem às atividades de transporte e venda granel de leite in natura, nos termos exigidos pela lei. De pronto, deve-se destacar que neste voto não se abordará todo o arcabouço legal autorizativo do crédito presumido pleiteado pelo recorrente, e nem sobre o direito do ressarcimento devidamente previsto em lei, pois, conforme relatório supra, em relação a tais matérias inexiste contraditório, dado que, na mesma linha defendida pelo recorrente, tanto a repartição de origem quanto a DRJ expuseram de forma clara e objetiva os dispositivos legais autorizativos. A questão impeditiva do ressarcimento formulado nestes autos é de natureza fática e não de direito, pois, não obstante haver a previsão legal, a própria lei restringe a apuração do crédito presumido às aquisições junto, primeiro, pessoas físicas, segundo, cooperados pessoas físicas, ou, terceiro, pessoas jurídicas que exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda granel de leite in natura, ou que exerçam atividade agropecuária e cooperativa de produção agrícola. Aí eu reproduzo aqui só os dispositivos legais que vão necessários ao enfrentamento da matéria aqui. Tem o artigo 8º, o caput do artigo 8º, né, em que se prevê o crédito presumido da agroindústria. E aqui o parágrafo 1º fala que o disposto no caput deste artigo aplica-se também, além das aquisições, né, junto que tem no caput, né, de pessoa física ou cooperado pessoa física, o disposto aplica-se também às aquisições efetuadas junto à pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda granel de leite in natura, e pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Aí vem o artigo 9º aí, que é a base legal do ressarcimento em dinheiro. Conforme se verifica dos excertos supra, o artigo 9º-A da Lei 10.925, ao prever o crédito presumido relativamente à produção e comercialização de leite, remete ao artigo 8º da mesma lei, onde se encontram discriminadas as condições para apuração do crédito fiscal. Só confirmando, está tudo bem aí, né, o vídeo? Ok. No referido artigo 8º, consta que a apuração do crédito presumido se restringe às seguintes hipóteses. O produto adquirido deve ser utilizado na produção das mercadorias ali identificadas e destinado à alimentação humana ou animal. As aquisições se restringem àquelas efetuadas junto a pessoa física, cooperado pessoa física ou pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda granel de leite in natura, ou que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. E não existe autorização legal à apuração do crédito presumido em relação a aquisições junto a pessoas jurídicas que atuam no comércio varejista, tendo sido essa constatação que ensejar o não deferimento do ressarcimento pela autoridade administrativa, pois conforme se pode extrair do relatório fiscal e da decisão da DRJ, todas as aquisições em relação às quais o recorrente pleiteia o crédito ocorreram junto a pessoas jurídicas cuja atividade cadastrada na Receita Federal encontra-se identificada como comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Logo, embora haja previsão legal ao ressarcimento em dinheiro do crédito presumido relativo à produção e comercialização de leite, tal crédito somente se encontra autorizado nos limites definidos da lei, não se encontrando, por conseguinte, suporte legal ao pleito do recorrente.
Nesse sentido, mostra-se todo descabida a alegação do recorrente de que o Fisco Federal, em sua ânsia arrecadatória, resolver arbitrariamente restringir as possibilidades de utilização do saldo credor das contribuições. Pois, repita-se, o indeferimento do pedido decorrera do fato inconteste de que o crédito pleiteado havia sido calculado indevidamente sobre aquisições junto a pessoas jurídicas varejistas. Apenas com base nessa constatação já se pode afastar a pretensão do recorrente. Contudo, a repartição de origem e a DRJ destacaram que algumas das aquisições junto aos varejistas se referiam ao produto identificado como leite UHT desnatado 1 litro Sarita, situação em que também se tem por extrapolada a autorização legal, pois não se vislumbra a possibilidade que o referido produto industrializado, vendido em embalagem de 1 litro, possa se enquadrar na previsão legal, pois não se mostra verossímil que tenha sido adquirido de pessoa física, cooperado ou não, ou de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária. Destaque-se que a lei não estende o benefício às aquisições juntas chamadas agroindústrias, hipótese que se poderia perscrutar acerca de sua aquisição para comercialização. Por fim, no que tange às alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da verdade material, registre que, em consonância com a súmula CAF número 2, este colegiado não pode afastar a aplicação dos comandos presentes em lei, válida e vigente, sob pena de responsabilização. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok, obrigado, Elcio. De fato, essa matéria, com esses fatos, acho que estamos enfrentando pela primeira vez, né? Alguma necessidade de esclarecimento, debate? Pedro, por favor. Obrigado, presidente. Estão me ouvindo bem? Tá, só para entender se essa... Porque o requisito aí é um limite legal, né? Não tem como fazer. Agora, o pedido da patrona na tribuna aqui é de aproveitar o crédito. Da outra forma, sem ser presumido, né? Mas será que esse pedido também está no recurso voluntário? Ah, não. Foi feito agora. Não sei. Acho que de ofício, assim, é meio... Porque a lei se restringe ao recurso também, né? A gente já enfrentou caso assim, de dar outro crédito comum, né? Mas depende do caso também. A questão é que a pessoa jurídica, ela não atende o requisito, né? Posso levantar uma questão de ordem nesse momento ou não, doutor Paulo? Questão de ordem, sim. É o seguinte, doutor Elcio, o senhor menciona no voto que todas as aquisições foram feitas relativamente a varejistas. Eu acredito que nesse caso do 96, de fato, tenha. Então, eu venho aqui levantar a seguinte questão, doutor Paulo. Talvez, porque nos outros processos seguintes, nem todas foram todas de varejistas. Uma parte foram de cooperativas, e essas partes foram excluídas, inclusive, e foi reconhecido o crédito. A sugestão, e aí a questão de ordem, seria para relativizar esse todas aí, que nesse caso se aplica, mas nem em todos os casos que estão ali no lote. Mas aí tem um detalhe, porque se os outras aquisições que não são de varejistas, lá provavelmente o resultado pode ser parcial, né? Não seria negado. Sim, foi parcial. Eu mantendo todas aqui, vai ser, na minha opinião, né, vai ser o mote para você entrar com o embargo, justamente para contestar os demais. Porque nos outros casos, parte foi de cooperativa e parte foi de varejista. A formação desse lote dessa empresa não foi muito... Na verdade, nós temos que delimitar a extensão dos fatos, né? E no caso, a sua extensão
Então, alcança todos os processos do lote e, de fato, talvez possa ter razão. Só que, no caso, a gente se detém somente ao paradigma, né? Mais uma vez, é aquela situação de que talvez é o embargo que vai resolver. lhe trazer o direito. E, doutor Pedro, de fato, nós não pedimos, tá? De fato, nós não pedimos isso no recurso voluntário. Bom, então, acho que podemos passar a votação. Leonardo Andrade. Presidente, como nós temos que nos ater ao que consta no processo paradigma, conforme bem relatado pelo conselheiro Elcio, e até pelo que consta na decisão da DRJ, e que nesse caso específico as aquisições foram realizadas de 3 empresas varejistas, né, e adicionalmente o fato de não ter sido pedido em recurso voluntário o crédito, o básico em substituição presumida, eu acompanho o relator. Ok. Leonardo Macedo. Eu voto com o relator, presidente. Laércio. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Estou acompanhando, presidente. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no caso do item 96 da pauta, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, essa decisão, ela se aplica aos itens 97 a 99 da pauta. Passaremos, então, ao item 100 da pauta, final 2016-18, também da Santa Rita, e os processos do lote 101 a 107. Aí eu não sei se haveria diferenças que justifique... Tem diferenças. Tem diferenças, então também a doutora Camila, caso queira, poderá usar da palavra. Vou usar, obrigada, presidente. Vamos ao relatório, por favor. Trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição ao acordo de delegacia de julgamento que julgou improcedente a manifestação de conformidade decorrente do despacho decisório que indeferiu o pedido de recebimento de crédito presumido da contribuição para o PIS referente à produção e comercialização de leite, disciplinado pelo artigo 9º da 10925. Originalmente, a repartição de origem havia decidido contrariamente ao pleito do interessado em razão do transcurso do prazo de 5 anos para se pleitear o ressarcimento. Prazo esse previsto no parágrafo 2º do artigo 29E da IN 1300, com redação dada pela IN 1593, tendo sido registrado no relatório fiscal que o contribuinte não respondera às intimações para apresentação de provas nos prazos estipulados. Fato esse tido por relevante, dado o prazo de 30 dias determinado pelo juízo em decisão proferida em mandado de segurança para se apreciar o pleito. Em face dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade e requereu o reconhecimento integral do crédito ou a conversão do julgamento em diligência, alegando inocorrência da decadência e violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e verdade material. Paralelamente, o contribuinte impetrou novo mandado de segurança, pleiteando a anulação do despacho decisório, vindo a obter decisão parcialmente favorável, em que se determinou a prolação de novo despacho decisório, observando-se as provas então apresentadas com os créditos deferidos sendo corrigidos pela taxa Selic. No relatório de diligência fiscal, exarado a partir da decisão judicial, manteve-se a decisão original quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento, e, no mérito, reconheceu parte do crédito presumido pleiteado, sendo negado o crédito em relação às aquisições em que não se observaram as exigências acessórias da legislação quanto à suspensão da exigibilidade da contribuição. Aqui só uma parte. O que a repartição de origem fez? Ela cumpriu a decisão judicial, analisou o mérito do pedido do contribuinte, mas, na decisão final, manteve a decadência, né? Então, na verdade, em termos práticos, o resultado, até esse momento, foi o mesmo.
No novo despacho decisório, fundamentado no referido relatório de diligência, a autoridade administrativa indeferiu o ressarcimento em razão de sua intempestividade, restando prejudicadas as demais apurações efetuadas pela fiscalização. Em nova manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o deferimento integral do seu pleito, repisando os argumentos encetados na primeira petição, sendo alegado também, após discorrer longamente sobre o conceito de insumos no contexto da não cumulatividade e sobre a previsão legal acerca do ressarcimento, que as razões apresentadas no relatório de diligência fiscal, para além do prazo prescricional, se fundaram em exigências acessórias, não previstas em lei. O acordo da RJ em que não se reconheceu o direito creditório restou emendado dessa forma que está aí. Destacou o julgador de piso que o contribuinte impetrara mandado de segurança, requerendo ao juízo a determinação direcionada da autoridade administrativa para que os processos pendentes relativos ao ressarcimento do crédito presumido fossem analisados imediatamente e para se cancelar os despachos decisórios por falta de análise da documentação apresentada, não tendo por objeto, por conseguinte, a análise do mérito. Quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento, o julgador manteve o despacho decisório com base no parágrafo 2º do artigo 29E da IN 1300, bem como no artigo 1º do decreto 20.910, sendo registrado no voto condutor do acórdão o seguinte. Aqui eu vou ler total, porque esse fato aqui é importante. Dessa forma, considerando-se os fundamentos e a motivação do despacho decisório, o presente julgado estará distrito, no caso dos créditos presumidos apurados no primeiro trimestre, a análise da ocorrência ou não de prescrição. Quando se trata de restituição de tributo pago indevidamente ou a maior, ou quando o direito decorre de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória no âmbito administrativo, o prazo prescricional sujeita-se ao regramento do artigo 68 do CTN. Por outro lado, o ressarcimento de créditos escriturais enquadra-se na categoria residual de direito de qualquer natureza contra a fazenda pública, tratada pelo artigo 1º do decreto 20.910/32, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto naquele artigo. Assim, em cumprimento das disposições contidas nas instruções normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal, consideram-se ressarcíveis compensáveis, nos termos do artigo 9º-A da 10.925, apenas os créditos presumidos apurados até 5 anos anteriores, contados da data de formulação do pedido. Esse processo se refere a créditos presumidos apurados no período de janeiro de 2011 a março de 2011. Portanto, o prazo para perquerer o ressarcimento desses créditos expirava-se em 1/4/2016. Uma vez que o pedido foi formalizado apenas em 15/4/2016, forçoso reconhecer que naquela data os créditos pleiteados estavam prescritos, não sendo mais possível o seu ressarcimento. Cientificada a decisão de primeira instância em 16/8/2019, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/9/2019 e requereu o afastamento da decadência e o reconhecimento da legitimidade dos créditos, repisando os argumentos de defesa, sendo arguído também violação dos princípios. É o relatório. Obrigado. Doutora Camila. A palavra. Ilustríssimo presidente, ilustríssimo relator, demais conselheiros, a questão aqui é a questão atinente à prescrição do direito creditório. Tá? Nesse ponto, né, a delegacia manteve o entendimento do despacho por entender que se operou a prescrição do direito creditório porque pleiteado após 5 anos da sua constituição. Né? Então, assim, o fisco entendeu que o contribuinte teria até abril de 2016, de 1º de abril de 2016, para poder pleitear o seu ressarcimento e compensação com os demais tributos administrados pela Receita Federal. O fundamento, na opinião do contribuinte, na visão do contribuinte, não se sustenta, tá? Porque o ponto é, o direito creditório pleiteado neste processo, que é o ressarcimento e a compensação com os demais tributos administrados pela Receita, surgiu apenas com a Lei 13.137 de 2015, que expressamente previu que a recorrente poderia pleitear restituição, compensação com outros tributos, a partir de
primeiro, relacionado ao primeiro trimestre de abril, que é exatamente o caso concreto, com outros tributos apenas a partir de 1º de janeiro de 2016. O artigo 9º-A dessa lei 13.137, ela tem um cronograma, ela possui um cronograma em que o contribuinte passou que outorga ao contribuinte o direito de, em determinados períodos, tá, a partir de determinada data, pleitear o direito ao crédito de determinados períodos passados, tá? Por quê? Porque a Lei 10.925, quando ela veio a ser instituída, ela reconhecia o direito ao contribuinte de pleitear o crédito presumido do leite, mas restringia a possibilidade de compensação com as próprias contribuições. Então, havia essa restrição. O que aconteceu? Com o passar do tempo, em função das atividades da própria contribuinte, esses créditos passaram a não ter mais valia, eles começaram a se acumular. E aí veio o legislador com a Lei 13.137 e abriu o leque de opções do aproveitamento desse crédito. Então, o que nós estamos aqui na tribuna levantando é que, ao prever essa nova forma de utilização do direito creditório, o legislador, ao estipular esse cronograma, né, o direito do creditório, o direito à restituição e à compensação com os tributos surgiu apenas e tão somente a partir da data que o legislador estipulou. Então, nesse caso, nesse caso, estipulava que eu, contribuinte, poderia pleitear esse direito creditório relacionado ao primeiro trimestre, ao período de 2011, relacionado a 2011, apenas a partir de janeiro de 2016. O racional do fiscal, e que foi mantida pela delegacia, leva o contribuinte a um prazo de 4 meses para pleitear o direito dele, previsto na Lei 13.137. E, pior, quando você pleitear o direito creditório, vamos que o contribuinte tenha cumprido esse prazo de 4 meses e apresentado o pedido em 1º de abril de 2016, só que o que acontece nesse caso? O 1º, 2º e o 3º trimestre já eram natimortos, não tinha mais direito, acabou. Então, assim, eu só poderia pleitear, de fato, em abril de 2016, o valor do meu crédito do último trimestre, do 4º trimestre de 2011. Então, assim, não há sentido para essa restrição, não há sentido para essa interpretação, na medida em que o direito do contribuinte só surgiu, de fato, e voltamos a repetir, com o advento da Lei 13.137, com o artigo 9º-A. Se eu tivesse, contribuinte, pleiteado esse direito anteriormente ao prazo que está estipulado ali na lei, o que torna mais absurdo ainda a interpretação do fisco na visão do contribuinte, é que se eu tivesse pleiteado esse direito à restituição ou compensação com outros tributos em data anterior a 1º de janeiro de 2016, fatalmente o meu pedido seria indeferido pela fiscalização por falta de previsão legal. Então, assim, porque não havia esse direito antes? Ele surgiu ali no dia 1º de janeiro de 2016, conforme já disposto na norma de 2015. Então, é importante consignar, e nós juntamos, doutor Elcio, memoriais a esses processos. É importante consignar que os tribunais judiciais, eles já têm se posicionado sobre exatamente essa questão da prescrição em casos como o presente. Tá? Analisando a questão da lei, do artigo 56A, da lei 12.350, tá? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região se posicionou no seguinte sentido, que o prazo prescricional de 5 anos para exercer o ressarcimento, previsto no dispositivo que acabei de mencionar, deve ser contado do momento que nasceu o direito, isso é, em junho de 2011, quando entrou em vigor a referida norma. Então, ele afastou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e tem outros precedentes que citamos aí nos memoriais, afastou a questão da prescrição, né, o prazo de 5 anos para exercer o direito. Ele destaca que o prazo prescricional de 5 anos, ele nasce quando nasce o direito, e o meu direito nasce a partir do momento que a lei diz que o meu direito ali nasceu. Então, é absolutamente absurdo, na opinião do contribuinte, na visão do contribuinte,
você fazer a contagem, o fisco fazer a contagem do direito a pleitear o ressarcimento e compensação contra os tributos a partir da data da constituição do crédito. Isso não condiz com o melhor direito, e tanto não condiz que os próprios tribunais judiciais já têm se posicionado em sentido contrário a essa interpretação, porque, de fato, volto a repetir, o direito creditório do contribuinte só nasceu com a Lei 13.137 e cumprindo, né, dentro do cronograma, e não foi nem da publicação da norma. Você tem que observar o que está disposto no 9º, o cronograma para pleitear esse direito. Então, o meu direito nasce a partir do momento que a lei fala, olha, os créditos referentes a 2011 só vão poder ser pleiteados o ressarcimento e a compensação contra os tributos a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, efetivamente, a partir de 1º de janeiro de 2016, nasceu o meu direito. O meu direito nasce e eu tenho 5 anos de prescrição para exercê-lo. E é isso que o contribuinte fez dentro do prazo estipulado pela lei. Então, o que se pede aqui é para que seja desconsiderado esse prazo prescricional na forma em que o fisco fez a contagem e que se verifique e se decida aqui que realmente o meu direito creditório ele só nasce a partir do momento em que a norma, nesse caso aqui, a norma reconhece o meu direito ao ressarcimento e à compensação contra os tributos. Diante disso, a gente pede o provimento do recurso e o afastamento da prescrição. Ok, obrigado, doutora Camila. Conselheiro Elcio, voto. Então, o recurso é tempestivo. Conforme assumimos relatado, né, despacho decisório, indeferir o crédito presumido, pelo fato de recorrente pleitear então direito após o prazo previsto na legislação, restando prejudicadas as demais apurações efetuadas pela fiscalização a partir da determinação judicial. Nesse contexto, considerando que, inobstante a análise documental empreendida pela fiscalização, tanto a autoridade administrativa de origem quanto a DRJ restringiram suas decisões de deferimento do pedido ao prazo prescricional para se pleitear o ressarcimento do referido crédito presumido, prazo esse disciplinado nos dispositivos da legislação a seguir transcrito. Então está aqui o artigo 9º da 10925, né, que prevê o crédito presumido, acumulado no final de cada trimestre do ano calendário, poderá ser pedido ressarcimento em direito, e o parágrafo 1º do artigo 9A, ele cria o seguinte prazo. O pedido de compensação de ressarcimento do saldo de créditos que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o parágrafo 8º, somente poderá ser efetuado. Aí eu vou aqui só o que abrange o período de apuração desse processo. Relativamente aos créditos apurados no ano calendário de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2016. Ou seja, o crédito tributário que o contribuinte apurou no ano de 2011, que é o caso deste processo, ele só poderia pedir o ressarcimento dele 5 anos depois, quer dizer, a partir do 1º de janeiro de 2016. Isso a própria lei define isso. Aí o parágrafo 8º falou, ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Aí veio o decreto, que criou o programa Mais Leite Saudável e remeteu à Receita Federal para disciplinar, né, a aplicação do decreto. Aí veio a Receita Federal com a Instrução Normativa 1300 e criou lá, no parágrafo 2º do artigo 29E, que o ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 anos anteriores contados da data do pedido. Então, ou seja, a lei estipulou que ele só podia fazer o pedido de ressarcimento após quase 5 anos do fato, e veio a IN e falou, tudo bem, lá quase 5 anos, vencendo quase 5 anos, você faz o pedido, mas o prazo começa a contar a partir do fato geral, há 5 anos anteriores ao pedido. Quer dizer, é 5 matando 5. Então, assim, aí vou dando sequência. Com base no dispositivo supra, constata-se que a lei instituidora do crédito presumido estipulou que os pedidos de ressarcimento em dinheiro dos créditos apurados no ano calendário de 2011 somente poderiam ser formulados a partir de 1º de janeiro de 2016, sendo remetido ao Poder Executivo a regulamentação da matéria. Por meio do decreto, que instituiu o programa Mais Leite, permitia à pessoa jurídica beneficiar a apuração dos créditos presumidos
o Poder Executivo determinou que caberia à Receita Federal e ao Ministério da Agricultura o disciplinamento. Por meio da Instrução Normativa 1595, que alterou a IN 1300, a Receita Federal estipulou que o referido ressarcimento somente poderia ser solicitado em até 5 anos anteriores contados da data do pedido. Contudo, a regulamentação prevista na Lei 10.925 e no Decreto 8533 se referia ao disciplinamento do crédito presumido da agroindústria em relação à produção e à comercialização de leite e do programa Mais Leite Saudável, não alcançando, por conseguinte, a definição de regra de prescrição ou decadência tributária, pois, conforme se verificará na sequência deste voto, trata de disciplinamento condicionalmente restringido à lei complementar. Por outro lado, não se pode ignorar que, enquanto a lei estipulara que o pedido de ressarcimento do crédito presumido apurado antes de 2001 somente poderia ser formulado a partir de 1º de janeiro de 2016, a Instrução Normativa restringiu o prazo prescricional aos 5 anos anteriores à data do pedido, situação em que, conforme apontado pelo recorrente, tem-se uma restrição acentuada do referido prazo, pois se somente a partir de 1º de janeiro de 2016 o ressarcimento poderia ser formulado, ao interessado restaria efetivamente apenas o prazo efetivo de 3 meses, findos em 1 de 4 de 2016, para pleitear o ressarcimento do crédito apurado no primeiro trimestre de 2011. Mostra-se de todo incompatível com o regramento legal a regulamentação promovida pela Receita Federal, pois na lei firmou-se o termo inicial da formulação do pedido de ressarcimento em 1º de janeiro de 2016, podendo-se vislumbrar a possibilidade de se instituir uma regra prescricional somente a partir dessa data, sob pena de se criar uma norma extintiva de um direito que não se conforma com o ordenamento jurídico. E, não obstante essa percepção acerca da referida regulamentação, não se pode ignorar que, de acordo com o artigo 146.3, a linha B da Constituição Federal, somente lei complementar pode estabelecer regras relativas à prescrição e à decadência tributária. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à regra da repercussão geral, o RE 556664, já afirmou o entendimento que, de acordo com o dispositivo constitucional acima identificado, somente lei complementar pode dispor sobre prazos prescricionais e decadenciais tributários. O CTN, recepcionado pela Constituição Federal de 88, com estatura de lei complementar, somente disciplina a prescrição tributária em relação à restituição de pagamento indevido de tributo, nada dizendo sobre a prescrição referente a ressarcimento de crédito presumido, do que se conclui que esta matéria não se encontra disciplinada em lei complementar, conforme existe a Constituição Federal. A DRJ baseou sua decisão também no artigo 1º do Decreto 20.910, cuja redação é a seguinte: as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito à ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Merece registro que o decreto define como termo inicial do prazo prescricional a data do ato ou fato do qual se originaram as dívidas passivas da União. Expressão essa de caráter indubitavelmente amplo e vago, a demandar em sua aplicação a interpretação de seu alcance. A COSIT já se manifestou que a exigência de lei complementar para se disciplinar a decadência e a prescrição tributária somente passou a ser estabelecida pelas Constituições Federais de 67 e 88. Razão pela qual, por ter sido exarada em 1932, o Decreto 20.910 continuava sendo aplicável, alcançando qualquer dívida passiva da União diversa da repetição do indébito, esta regida pelo CTN. É a nota técnica 18 COSIT de 2010. Na referida nota técnica, a COSIT admite a aplicação do prazo de 5 anos previsto no Decreto 20.910 a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em que reconhecia a existência de crédito a favor do contribuinte, interpretando, portanto, tal dispositivo no sentido de se garantir a existência de um efetivo prazo quinquenal, pois que, somente a partir da decisão judicial transitada em julgado, e não a partir da data do pagamento indevido, estaria garantido ao contribuinte o direito de formular seu pedido em prazo razoável. Logo, mesmo se aplicando o decreto 20.910, como fez a TRJ,
O prazo ali referido deveria ser aplicado em consonância com o fato específico sob análise, qual seja, o termo inicial do pedido de ressarcimento do crédito presumido, apurado em 2011, foi definido pela Lei 10.925 como sendo 1º de janeiro de 2016, não se vislumbrando possibilidade de se mesclarem a regra do decreto com a regra do CTN, esta, conforme já dito, restrita à repetição de débito, para se chegar a um prazo fictício de 3 ou 4 meses, incompatível com a normalização presente no sistema jurídico. No entanto, o despacho decisório 1556 da Delegacia de Belo Horizonte e o relatório de diligência fiscal fundamentaram o reconhecimento da prescrição somente no parágrafo 2º do artigo 29E da Instrução Normativa 1300, com base, portanto, em uma regra que veio se instituída apenas em 2015, após a promulgação da Constituição Federal de 88, em desacordo com a regra esculpida no artigo 146.3, a linha B da Carta Magna, em que se exige a edição de lei complementar para disciplinar a prescrição ou decadência tributária. Nesse contexto, mostra-se de todo inaplicável a regra prescricional prevista somente em instrução normativa, com definições contraditórias e demasiadamente restritivas em relação ao disciplinamento presente na lei, razão pela qual vota-se por dar parcial provimento ao recurso voluntário para, afastando a prejudicial de prescrição, anular o acordo da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte, determinando a prolação de nova decisão com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela fiscalização, identificadas no relatório de diligência fiscal, essa aqui com base em determinação judicial, e sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem necessárias, nos termos do artigo 18 do PAF. É como voto. Obrigado, Elcio. Bem esclarecedor o voto, demonstrando aí a IN extrapolando e limitando esse prazo para o exercício do direito, né? Podemos votar. Leonardo Andrade. Presidente, nós em julho desse ano julgamos alguns processos de minha relatoria com relação à aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 1º do decreto 20.910. Naquela ocasião, tratava-se de crédito de IPI. Nós entendemos pela aplicação do prazo prescricional quinquenal do decreto 20.910 contado do nascedouro do direito, né? Que naqueles processos específicos seria o último dia do trimestre da aquisição do insumo, do IPI. No caso concreto, como bem relatado pelo conselheiro Elcio, o direito nasce a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, até em consonância com o que nós votamos lá em julho, tendo como marco inicial o nascedor do direito, aqui me parece claro que o direito nasceu em 1º de janeiro de 2016 e é a partir desta data que se deve contar o prazo, ter início a contagem do prazo prescricional. Eu acompanho na íntegra o relator. Mesmo porque ele está acionando os créditos apurados no ano de 2011. Somente o trimestre, como assim quis a IN. Para mim, aqui parece que sumiu a imagem de todo mundo. A sua imagem está bem tremendo. Está tremendo bastante, Paulo. Acho que o problema está aí para você. Para mim está boa aqui a imagem do Paulo. É remoto. Para mim, todos estão sem imagem. Não, agora voltou. Eu vou dar um enter aqui e iniciar, não precisa interromper a gravação, não. Então, por enquanto, relator deu provimento, o provimento é total para anular, né? Não, parcial para afastando a prescrição, anular o acordo, ok, e acompanhou o Leonardo. Então, eu vou dar um enter aqui, vamos continuar Ele saiu. É o que ele fala que dá o enter, entrar e sair de novo da sala. Ah, enter para ele. É desenter.
Será que eu voltei melhor? Deixa eu só diminuir aqui a qualidade. Ok. Estão me ouvindo, né? Tá. Macedo, como voto? Parabenizo o relator, doutor Elcio, a patrona, a doutora Camila. Excelente, defesa do direito, para mim está claro também. Eu acompanho. Laércio. Acompanho o relator. Mara. Eu acompanho o relator, só que eu vejo assim, a delegacia não tinha jeito de fazer outra coisa, né? Tinha que vir para o contencioso mesmo para resolver isso. Porque elas têm que observar a instrução normativa, né? Pois é. Né? E acho que nem a DRJ também poderia extrapolar a instrução normativa. Então, esse assunto teria que ser resolvido no CARF mesmo. Então, eu acompanho o relator. Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Muito esclarecedor o voto do conselheiro Elcio. Parabéns. Pedro. Acompanho. Também acompanho. A decisão, então, ficou a seguinte. Por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular o acordo da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, determinando-se a aprovação da decisão com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela fiscalização, identificadas no relatório de diligência e sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem necessárias, nos termos do 18 do PAF. Agradeço sua participação, doutora Camila. Posso só fazer uma pergunta para o Leonardo Andrade, para o conselheiro? Qual é o número desse precedente que você falou da turma? Você tem ele aí? Foi do mês passado. Senhor, né? A pessoa é muito... Já tento rachar aqui, doutora Camila. Mas só destacar que não é a mesma matéria de fundo, não. Não, eu sei, mas é só nacional. Ok. Só um momento. O último processo será o item 119, que também haverá sustentação oral. Eu esqueci de dizer que o processo que nós acabamos de julgar, ele é paradigma e se estende a decisão aos itens 101 a 107 da pauta. O 119 é da conselheira Mara, processo final 2004-21 da Tetra Pak. Haverá videoconferência. Doutor Elcio, eu queria elogiar o voto do senhor, ficou muito bom, viu? Muito obrigado. Doutora Camila? Sim. 3201. 3201. 007. Tá. 022. Tá ótimo. Naquela ocasião, nós consideramos que o pedido estava prescrito. Tá. Porque a contagem dos 5 anos a partir do nascimento do direito foi formulado além desse prazo. Tá, desse prazo. Tá, mas aí, contrário ao censo, seria... Aqui, daí, como o direito nasceu em 1º de janeiro de 2016, contaria a partir dessa data, então estaria dentro do prazo quinquenal. Perfeito. Obrigada, doutor Leonardo. Doutora Camila, eu também queria elogiar a sua participação, porque desde que eu entrei na turma, é a primeira vez que a senhora se manifesta. As outras vezes é só para acompanhar. Mas eu fico quieta. E às vezes eu me manifesto de uma forma, assim, contrariada. Ela tem carreira cativa lá na turma. A doutora Camila tem uns quadros atrás, aí, umas pinturas interessantes, uns desenhos. Não sei se ela é artista dos animais. Ô, Mara, você viu, tem uma onça, tem um leão. Isso é para dar medo na hora da sustentação, doutor Leonardo. Um abraço, obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado, Camila. Presidente, vamos 5 minutos de intervalo? Pode ser? Então vamos fazer intervalo, 10 minutos. Por favor, Val, interrompa a gravação.